Oi, pessoal. Eu queria falar um pouco da teoria do Thomas Kuhn para vocês, né? A gente viu até agora a teoria do indutivismo, algumas teorias falsificacionistas, e agora a gente vai ver a teoria do Thomas Kuhn. As teorias anteriores que a gente viu são uma tentativa de dizer qual o fundamento da confiabilidade da ciência, né? O fundamento está no método que a ciência usa. No caso do indutivismo, o indutivista falaria que a ciência usa o método da indução e que as induções têm como ser confiáveis e que quando elas são confiáveis elas fundamentam a confiabilidade de quem usa essas induções confiáveis e que a ciência utiliza essas induções confiáveis, né? O falsificacionismo diz que a ciência procede por meio de conjecturas e tentativas de refutação, tentativas de falsificação e que por isso ela é confiável. Que vem a minha gatinha. E que por isso a ciência é confiável, né? Porque ela procede por esse método que é epistemicamente virtuoso, né? O Thomas Kuhn ele diz pra gente que a ciência ela funciona de um jeito que ela vai estabelecendo uma pesquisa, ela faz um método de ciência normal, ela parte da pré-ciência para uma ciência normal, estabelece um paradigma de investigação e aí a ciência começa a acontecer dentro desse paradigma de investigação até que algumas anomalias começam a aparecer que não cabem dentro desse paradigma. Quando essas anomalias se tornam assim insustentáveis para os cientistas, alguém surge com um novo paradigma e esse novo paradigma começa a ser aceito, começa a substituir o primeiro. Aí a gente pode ver um exemplo disso na passagem, por exemplo, do paradigma das teorias aristotélico-tomistas, né, para as teorias newtonianas, por exemplo, né, com relação aos astros e esse tipo de coisa. Então, assim, seria uma mudança de paradigma porque os aspectos mais fundamentais de uma teoria foram desprezados e começou-se uma nova teoria. Assim, se a gente fosse pensar no Lakatos, foi uma mudança de núcleo irredutível, né? Então, o livro do Thomas Kuhn, que vale a pena ler para saber sobre isso, chama Estrutura das Revoluções Científicas, né, de 1962. Eu vou escrever, meu quadro não está muito bom, mas eu vou escrever nele só as coisas realmente importantes, só as coisas que precisam ser escritas. Na verdade, tudo que eu estou falando aqui é realmente importante e se você pode parar o vídeo um pouquinho para poder fazer as anotações, né? Eu diria, por exemplo, o nome do livro é uma coisa importante. Eu não vou escrever no quadro para não ficar toda hora escrevendo e apagando, mas você pode pausar e anotar aí. Estrutura das Revoluções Científicas, Thomas Kuhn, né? Thomas Kuhn, em 1962. Né? Ele acredita, o Thomas Kuhn, a gente viu que tem alguns problemas do indutivismo e do falsificacionismo, alguns deles, como por exemplo, não dá conta da história das ciências, de como as ciências realmente acontecem. Né? E essa é uma das críticas que o Thomas Kuhn faria ao indutivismo e ao falsificacionismo. Agora que eu tô vendo, não dá pra ver direito o quadro, né? Mas aqui eu escrevi Thomas Kuhn, mas tudo bem. Vamos lá. Essas revoluções científicas que o Thomas Kuhn falaria, que são essas trocas de paradigmas, seriam trocas de determinadas estruturas teóricas que são incompatíveis entre si. Então, dado dois paradigmas e um que troca com relação ao outro, esses paradigmas são incompatíveis, né? Então, um acaba substituindo o outro, entendeu? Aí por que substitui o outro? A gente vai ver, mas geralmente por causa do excesso de anomalias, né? Mas vamos ver. Qual é a ideia, então, fundamental de como funciona a ciência? Uma coisa importante é que as revoluções científicas, a troca de um paradigma por outro, para o Thomas Kuhn, não ocorre simplesmente por questões objetivas, de fato, né? Porque um paradigma é mais falsificável que o outro, não é por causa disso, mas por causa de determinados valores das comunidades científicas que passam a valorizar certas coisas em detrimento de outras, né? E essa valorização, no fundo, não teria uma objetividade, porque os valores das comunidades científicas podem diferir entre si.
para ele, né? Mas como a ciência funciona? Vamos lá. A ciência funcionaria assim. Deixa eu ver se eu consigo melhorar esse quadro aqui. Bom, vamos lá. Qual é a ideia? Progresso da ciência. Espero que dê pra ver aí, pessoal. Né? Então a gente começa com uma ideia de pré-ciência, né? Seria algo desorganizado, como por exemplo o que os alquimistas estavam fazendo, ou que alguns indígenas fazem ao pegar determinados conhecimentos das plantas e anotar e sistematizar, quer dizer, não em livro, mas assim, em ter aquilo sistematizado, né? Então aquilo seria uma pré-ciência, porque ainda está desorganizada, não tem um acordo realmente sobre quais os fundamentos daquilo, né? Aí a partir disso e de uma organização é atingido um estágio de ciência normal. O que é a ciência normal? É quando determinados fundamentos já foram estabelecidos, então um paradigma já foi estabelecido, e esse paradigma envolve tanto esses fundamentos quanto uns procedimentos norteadores daquela ciência, né? Aí, essa ciência normal se estabelece, muita pesquisa ocorre dentro dela, só que algumas coisas com relação às pesquisas não são explicadas dentro daquele paradigma, né, e ficam sem explicação. Essas são chamadas de anomalias. E aí, quando começam a ocorrer anomalias e aumentar o número de anomalias, acontece uma crise na ciência normal. Quando essas anomalias chegam a um ponto que chega a ser problemático para o pesquisador, para o cientista, ocorre uma crise na ciência normal. E essa crise, que é uma insatisfação com relação aos fundamentos, ela só é superada de alguma forma quando surge um novo paradigma capaz de explicar aquelas anomalias e satisfazer, assim, as insatisfações dos cientistas, né? Então a crise é onde as anomalias estão no auge. Anomalias no auge. E aí a crise só é superada por uma revolução, que é uma troca de paradigma. Troca de paradigma. Legal? Aí o que acontece? A partir desse novo paradigma se estabelece uma nova ciência normal, com um novo fundamento e novos procedimentos. E essa ciência normal vai adquirir suas próprias anomalias, em algum momento entrar em crise e aí passar por um novo processo revolucionário de troca de paradigmas, né? Então essa é a ideia basicamente do Thomas Kuhn de como acontece o progresso da ciência, né? Mas o que são os paradigmas? Vamos colocar aqui. O que são os paradigmas? Opa. Paradigmas. Né? Elas são as suposições teóricas que uma teoria faz, né? Tanto as leis, né? Foi o que eu falei, né? Aquele estilo núcleo irredutível do Lakatos. Então são as suposições teóricas e leis técnicas para as aplicações dessas suposições teóricas e das leis, né? Por exemplo, quando a gente está falando do paradigma newtoniano, a gente pode, aí o paradigma newtoniano tem que dar conta de mostrar para a gente como a gente vai fazer a aplicação daquelas leis em planetas, em pêndulos, em colisões, etc., né? Como o mundo mecanicista do Newton tem que ser e tem que operar de acordo com as leis de Newton, né? Então, qual é a ideia? Os paradigmas são formados das suposições teóricas, das leis
e das técnicas de aplicação. De aplicação do paradigma à realidade, né? Que aí vai, essas técnicas de aplicação do paradigma vão dar pra gente, por exemplo, nossas metodologias de pesquisa, etc. Ok? E, assim, a partir do Thomas Kuhn, a gente também pode pensar num critério de demarcação de ciência e não ciência, né? Qual seria a demarcação para o Thomas Kuhn? Opa, eu acho que eu preciso de um novo pincel. Calma aí. Deixa eu pegar. A demarcação do Thomas Kuhn, o que é ciência? Ciência é aquilo que está se desenvolvendo dentro de uma ciência normal, a partir de um paradigma. Então, o que distingue ciência e não ciência é a existência de um paradigma no qual pode se desenvolver uma ciência normal. Então, existência de paradigma no qual pode se desenvolver uma ciência normal. Então, qual é a ideia dele, né? Assim, ele fala pra gente que isso seria um critério de demarcação, né? O que determina se uma coisa é a ciência, é a existência de um paradigma no qual pode se desenvolver uma ciência normal. Então, por exemplo, a psicologia é uma ciência porque tem determinados paradigmas no qual, que são suposições teóricas, leis e técnicas de aplicação que vão favorecer o desenvolvimento daquela ciência como uma ciência normal, né? Então a gente pode aplicar isso a diversas disciplinas e pensar as ciências segundo esse mecanismo, né? A ideia é que os paradigmas, por que ele acha que tem um progresso na ciência, né? Ele acha que os paradigmas, o que eles tentam fazer é resolver problemas. E que a troca de um paradigma por outro é uma troca na qual o paradigma posterior ele está sempre resolvendo mais problemas que os paradigmas anteriores, né? Assim, só que é problemático falar esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele pensa que os paradigmas entre si são incomensuráveis, né? Por exemplo, algumas coisas que são problemas para uns paradigmas não são problemas para outros. Opa, não destrói minha folha não, querida? Calma aí. Por exemplo, a questão das marés, né? É um problema completamente legítimo para explicar o movimento dos objetos. A questão da relação entre a Lua e as marés, né? É perfeitamente legítima a explicação no caso de a gente estar pensando em Newton. No entanto, se a gente vai pensando meramente em Galileu já diria que essa explicação é mística, de falar que a Lua tem qualquer efeito nas coisas, porque pensaria que é uma coisa até aristotélica, talvez, entendeu? Embora Aristóteles não fale isso, né? Mas, repara, então, determinadas coisas que são problemas para um paradigma não são problemas para outro. Então, como a gente pode falar que um paradigma está resolvendo mais problemas que outros? Então, parece... não estou falando que isso é impossível de fazer. Eu estou falando que, se a gente quiser fazer isso, vai ter que dar conta de explicar como a gente vai poder comparar a quantidade de problemas em paradigmas que, a princípio, parecem incomensuráveis entre si, né? Então, o que é a ciência para Kuhn? É uma tentativa sistemática de resolução de problemas de acordo com o paradigma.
Aí é justamente como eu falei, né? Aí a crise vai se manifestar justamente quando o paradigma não consegue lidar com as falsificações aparentes. O que são essas falsificações aparentes? São justamente as anomalias que a gente falou, né? Deixa eu apagar isso daqui. São as anomalias. O que são anomalias? São falsificações aparentes do paradigma. São falsificações ou coisas que o paradigma do paradigma são, ou coisas que o paradigma simplesmente não consegue explicar. Então assim sempre vão aparecendo anomalias, né? Ai, calma, não me arranha não, calma aí, eu tô dando aula. Ok, e aí essas anomalias começam a incomodar os cientistas, conforme eu tinha falado para vocês, e os cientistas, a partir do surgimento de um novo paradigma, os cientistas começam a aderir ao novo paradigma. Mas de acordo com o que acontece essa adesão? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. E que o Thomas Kuhn acredita que essa adesão não necessariamente ocorre racionalmente. Ela ocorre por uma série de valores que os cientistas têm e que podem ser diferentes de cientista para cientista, de comunidade científica para comunidade científica, né? E que não tem algo de objetivo que nos permita dizer qual deles está certo, porque em última instância ele diria que o que a gente pode apelar para falar dos valores para os cientistas escolherem entre teorias. Não dá mais para ver aqui embaixo, né? Tá. Então não deve ter dado para ver várias coisas, né? Então, os cientistas, eles valorizam determinadas coisas. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando você está construindo uma teoria, os cientistas valorizam a simplicidade. Por exemplo, é melhor uma teoria com fórmulas mais simples do que com fórmulas mais complexas. Então, a simplicidade é um valor na construção de teorias científicas. A beleza também. O que significa isso? Uma teoria onde as coisas acontecem de modo belo, harmônico, um modelo que construa a natureza de modo harmônico é preferível a um modelo completamente caótico. Embora haja modelos com relação ao caos, né? Mas os modelos de modo sistematicamente falando, assim, mais harmônicos na sistematização, vão ser preferíveis aos modelos mais desorganizados na sistematização, né? Então, são vários valores utilizados pelos cientistas. E por que eles escolhem esses valores? Simplesmente porque eles escolhem. No fundo, o último nível que a gente pode se perguntar com relação aos valores é a comunidade científica, né? Então, se a comunidade científica tem esses valores, então vão ser os valores que vão ser utilizados para os cientistas aderirem ou não aderirem ao novo paradigma, né? Na verdade, o Kuhn diz pra gente que essa adesão aqui ao novo paradigma não é uma questão que a gente tem que se perguntar com relação à racionalidade ou se perguntar filosoficamente, mas que isso tem que ser um estudo da psicologia das massas, né? Ou da sociologia. É difícil aqui. Ou da sociologia, né? Então, assim, você repara que ele pensa que essa adesão é um mero fator contingente que tem que ser estudado pelas ciências que investigam os comportamentos sociais, né? Mas que não é, por exemplo, como uma teoria
do Popper, por exemplo, que falaria um critério objetivo para a troca de teorias, né? As teorias são trocadas por teorias que são mais falsificáveis na medida em que a teoria anterior foi falsificada, né? E a teoria posterior não foi falsificada, mas é mais falsificável que a primeira. É um critério objetivo. O critério de adesão, de troca de teoria de uma para outra, do Thomas Kuhn, não tem essa objetividade. Ele é subjetivo, ele é um critério determinado pela comunidade científica, e que essa valorização da comunidade científica tem que ser estudada pela psicologia das massas, pela sociologia. Então são fatores contingentes que a gente tem que avaliar como ocorre essa mudança, e não que há um critério objetivo. Há na verdade condições psicológicas, né, que fazem as pessoas trocarem de teoria, mas que não são filosoficamente relevante, no sentido de mostrarem pra gente um critério que a gente possa utilizar para troca de teorias, né? A teoria do Kuhn, tal como o falsificacionismo do Popper, dá conta daquela questão das proposições de observação pressuporem certa teoria, né? Para a gente falar que teve tanto de aumento de volume no aquecimento de um gás, a gente precisa ter alguma teoria que fale de volume, de gás, que permita para a gente fazer medição, né? Então tem uma pressuposição de teoria em qualquer observação. E tanto a teoria do Popper quanto a teoria do Kuhn dão conta disso, porque aceitam isso, que existe elas não dependem de um papel da observação tão forte assim, embora a do Popper ainda dependa mais por causa das falsificações, né? O Kuhn não define realmente paradigma, e ele acha que é difícil de definir. Ele compara a definição de paradigma com o Wittgenstein, né? Com a ideia de jogo do Wittgenstein, que ele fala assim, a gente não consegue definir o que é um jogo, porque quando a gente tenta uma definição de jogo, a gente sempre vai encontrar um jogo que não faz parte da definição. Por exemplo, né, a gente fala, jogo sempre tem um perdedor e um vencedor, mas não necessariamente, sei lá, frescobol não tem, né? Assim, então, e como é que adiciona frescobol? Né? Você pode ir tentando adicionando condições, mas vai ser sempre difícil definir jogo, diria o Wittgenstein. Então, mas mesmo assim, a gente consegue, a gente entende um conceito de jogo, a gente entende o que é um jogo. Então, da mesma forma, a gente pode pensar o paradigma, por mais que a gente não consiga uma definição explícita, a gente consegue entender o que é um paradigma por todas as indicações que ele dá, né? Para ele, assim, um cientista, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui é filosofia da ciência, falando sobre o paradigma. Mas para um cientista normal, ele normalmente não tem consciência do próprio paradigma, não sabe explicitar o próprio paradigma que está trabalhando, né? Assim, quais são todas as leis, as posições teóricas e tal, e procedimentos. Ele não vai saber. Se você demandar isso dele, pode ser que ele consiga, assim, com algum esforço, mas ele é inserido dentro desse paradigma por uma educação científica, essa que é a ideia, né? Então, tem um papel do paradigma na construção dos experimentos e na própria educação que as pessoas têm que ter para poder estarem inseridas nesse paradigma, né? Afinal, a gente vê, por exemplo, 4 a 6 anos de educação para você ser um cientista de alguma disciplina aí, não é? Então foi o que eu disse antes, né? Que a gente tem um paradigma e que uma crise ocorre nele. Quando a crise ocorre, né? Quando essas relações dos cientistas com as anomalias se tornam insustentável. E aí você só sai da crise. Assim, como você sabe que você está em crise, né? Por exemplo, os cientistas começam a discordar com relação aos fundamentos das ciências, né? Bem o que tem acontecido ultimamente com a física, né? A física começa a discordar com relação aos fundamentos, o que é mais fundamental, qual teoria aceitar. Isso é uma indicação de crise e que a gente teria que ser suplantado por um novo paradigma.
O novo paradigma ainda não aconteceu, embora a gente pareça estar num momento de crise. Alguém pode tentar defender e falar para mim que de repente eu não estou correto de descrever a situação assim, mas pelo menos parece com a descrição que o Thomas Kuhn dá de uma crise, que é esse debate com relação aos fundamentos. As ciências começam a se tornar cada vez mais filosóficas e ter discussões filosóficas, né, que é o que está acontecendo atualmente com a física, né? Sempre tem anomalias nas ciências, né? Mas elas criam uma crise quando aumenta consideravelmente o número de anomalias, e essas anomalias começam a solapar os próprios os fundamentos do paradigma, né? Por exemplo, no caso da teoria aristotélico-tomista, né? Que fala que os astros todos são esferas perfeitas. E aí a gente começa com o telescópio a ver uma série de buracos na Lua, por exemplo, que mostram que não são esferas perfeitas. Então, assim, tomar os astros como esferas perfeitas já fazia parte do paradigma, desse núcleo irredutível de suposições aristotélico-tomistas, porque da Lua para cima é tudo perfeito, né? E se tiver alguma imperfeição física já não seria perfeito. Então a gente viu com o telescópio que tem os buracos, você vê que é uma anomalia que já começa a solapar uma das partes fundamentais da visão anterior aristotélico-tomista, né? Então, assim, aí começam a aparecer mais anomalias, os cientistas começam a ficar incomodados, até alguém aparecer com um paradigma que dê conta daquelas anomalias. E, se for possível, dar conta das outras coisas que já eram dadas antes pelo paradigma anterior, né? Então, nesse sentido, a gente, de repente, pode pensar num progresso, né? Mas foi o que eu disse, né? Esse é o modo como essas anomalias criam uma crise. Por que em alguns momentos as anomalias vão criar uma crise e outras não? Por que os cientistas se importam com um certo solapamento de fundamentos e outros não, né? O Kuhn acredita que isso precisa de uma explicação psicológica, sociológica, histórica, antes de metodológica, sabe? E o que acontece é que quando ocorre essa perda de confiança no paradigma, aí que tem uma necessidade de revolução mesmo, né? Os cientistas começam a procurar um novo paradigma, né? Porque essa insegurança no paradigma gera, por exemplo, insegurança profissional, as regras dos paradigmas ficam mais frouxas, a autoridade, a confiabilidade nos cientistas começa a diminuir, né? E aí, se aparece um paradigma rival, as coisas se tornam piores ainda, né? Como exemplo dessas modificações, a gente pode pensar na passagem do paradigma de Aristóteles, que eram duas esferas de mundo, né? Supraceleste, sublunar e supralunar, assim, e a passagem para o Galileu, que era só uma esfera, o mundo é único, né? Não é dividido em duas partes, porque existem coisas corruptíveis em todos os lugares, né? E foi como eu disse, né? Assim, essa mudança de paradigma é mais para o Kuhn como uma troca gestáltica, uma conversão religiosa, e ocorre por fatores que diferem por cientista, né? Por exemplo, os valores que eu estava falando, como simplicidade, beleza, ou a teoria tem uma necessidade social premente, uma consequência pragmática importante, né? Tem alguma questão religiosa, alguma argumentação filosófica, argumentação científica, né? Tem cientistas que também são persuadidos por compulsão racional, mas esse não é o fator primordial que modifica o que o cientista está aceitando, qual paradigma ele vai aceitar, né? O Kuhn, de um modo geral, ele gostaria de ser objetivista, né? Mas esse enfoque nos valores da comunidade científica faz com que ele seja um pouco relativista, no sentido de que os paradigmas são incomensuráveis entre si, e, na verdade, você não tem como determinar um critério para a escolha de teorias. Ele pensa que os cientistas escolhem por teorias por questões sociológicas, psicológicas, históricas, e antes do que metodológicas, né? Então acaba que ele aceita
algum tipo de relativismo com relação à troca das teorias, né? Mas tenta dar uma explicação ao progresso da ciência na medida em que pensa a ciência como tentativa de resolução de problemas, e as trocas de paradigmas, que tentam resolver mais problemas, em algum sentido de mais problemas. A gente viu que também esse sentido de mais problemas é problemático, né? E que a gente tem que ver se é possível falar de mais e menos problemas em paradigmas que são incomensuráveis entre si, que podem ter até distinções intensas de problemas que são relevantes dentro de si mesmo, né? Então, era isso que eu queria falar na aula do Thomas Kuhn. Eu queria que vocês dessem uma lida no capítulo do livro que fala sobre essa teoria e me façam um fichamento para me entregar na próxima aula, tá bom? Até mais, galera.